Vamos pensar um mundo onde o governo não só vigia cada passo, mas também tem o poder de reescrever a história e, acredite, até a mente das pessoas. Pois é, essa é a realidade absolutamente arrepiante de 1984, de George Orwell. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um sistema de controle total. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Olha, isso não são só palavras num prédio. São os pilares de uma filosofia inteira. A base de um poder absoluto que vira a própria realidade de cabeça para baixo. É a primeira lição que a Oceania ensina. A verdade é aquilo que o partido diz que é, e ponto final. E isso nos leva direto à pergunta central, né? Como é que um sistema convence um povo inteiro a acreditar no impossível? Não se trata só de mentir. É muito mais profundo. Trata-se de desmontar a própria capacidade de saber o que é verdade e o que é mentira. É isso que a gente vai explorar agora. Primeiro, vamos entender o cenário. Então, bem-vindos à Oceania, um superestado cinzento, opressivo, onde a desconfiança está literalmente no ar. Isso aqui não é só um lugar no mapa, não. É uma máquina de controle toda construída sobre a contradição, onde as palavras significam exatamente o contrário do que deveriam. Esse é o mundo do nosso protagonista, Winston Smith. Uma guerra que nunca acaba serve como pano de fundo para uma vida sem um pingo de privacidade. O rosto do grande irmão não está só nos cartazes, sabe? Ele está nas moedas, nos selos e, o mais importante, está gravado na mente de todo mundo. A vigilância é total. Não tem para onde correr. E aqui a gente vê a genialidade sombria do sistema. É só olhar para os nomes dos ministérios. Cada um deles é o oposto exato da sua função real. O Ministério da Paz, por exemplo, ele gera guerra. O da Verdade produz mentiras. Isso não é só cinismo, não. É uma baita ferramenta de controle psicológico feita para desgastar a capacidade de pensar criticamente. Porque pensa bem, se as palavras mais básicas perdem o sentido, como é que você pode sequer pensar em resistir? É a contradição como política de Estado. Mas aí fica a dúvida: como é que o partido consegue sustentar essas contradições tão absurdas? Bom, a resposta está no primeiro pilar do poder deles, o controle absoluto da realidade. E para controlar a realidade, eles sacaram que era preciso, antes de tudo, dominar o passado. É aqui que a gente encontra o Winston, trabalhando lá no Ministério da Verdade. O trabalho dele não é registrar a história, é reescrever, o tempo todo. Se o partido decide que a Oceania, de repente, está em guerra com a Lestásia em vez da Eurásia, todos os registros são alterados. O passado vira uma espécie de massinha de modelar, sabe? Moldado para servir ao que o presente precisa. E o processo é quase industrial, uma linha de montagem da verdade. Os documentos antigos são jogados no que eles chamam de buraco da memória, onde são incinerados para sempre. E uma vez que o original some, a mentira não apenas substitui a verdade, ela se torna a única verdade que já existiu. Simplesmente não tem como provar o contrário. O Orwell resumiu isso de forma perfeita. Toda a história era um palimpsesto. Pensa no peso disso. A história não é um registro fixo, mas uma página que pode ser raspada e reescrita sem parar. Para o partido, o passado não é algo para ser lembrado, mas sim uma ferramenta a ser usada. Ok, então se dá para controlar a história, dá para controlar a realidade externa. Mas o objetivo real do partido, esse é ainda mais profundo. Eles não querem só controlar o que as pessoas fazem ou falam. Eles querem controlar o que as pessoas pensam. O campo de batalha final é o universo dentro do nosso crânio. E a principal arma para isso é a nova língua. O truque não é criar palavras novas, mas destruir as antigas. Para que usar excelente ou magnífico quando o duplo pensar bom já dá conta do recado? O objetivo é simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Se não existe uma palavra para liberdade, como é que se pode sequer ter a ideia de ser livre? Isso nos leva ao crime mais grave de todos, o crime-ideia. Não precisa nem fazer nada, nenhum ato de rebelião. Um pensamento que desvia da linha, uma expressão facial errada, um resmungo durante o sono, qualquer coisinha pode levar à condenação. A própria mente vira a cena do crime, e a polícia do pensamento é a detetive. Mas como é que alguém vive assim? A resposta é o duplo pensar. É a habilidade de ter duas crenças que se contradizem na cabeça ao mesmo tempo, e aceitar as duas. É saber que o partido mudou o passado, mas ao mesmo tempo acreditar que o novo passado é a verdade absoluta. É uma ginástica mental deliberada, o ato de conscientemente apagar a própria consciência. Num sistema que foi projetado para ser totalmente fechado,
Se rebelar parece impossível, mas a natureza humana sempre procura uma fresta, né? E é no Winston Smith que a gente vê essa faísca de desafio, uma tentativa desesperada de se manter são no mundo completamente louco. A rebelião do Winston não começa com um grande manifesto, começa com um diário, um ato de registrar os próprios pensamentos. E o caso dele com a Julia se torna um ato de rebelião supremo. No mundo onde amor e lealdade devem ser só pro partido, ter um caso, sentir prazer, isso é um crime político da mais alta ordem. Só que as motivações dele são bem diferentes. O Winston é um rebelde intelectual. Ele quer entender o porquê de tudo e sonha com uma revolução. Já a Júlia, ela é uma rebelde do corpo. Ela odeia o partido porque ele se mete na vida pessoal e nos prazeres dela. Para ela, a rebelião é quebrar as regras para conseguir um café de verdade e ter um caso de amor. A esperança deles, de forma muito perigosa, se concentra numa única pessoa, O'Brien, um membro do círculo interno do partido. Eles enxergam nele uma alma parecida, um possível aliado na tal fraternidade, que é uma resistência mítica. É uma aposta desesperada, entregar a vida a uma sombra, um passo que vai selar o destino deles para sempre. Ao procurar o O'Brien, Winston acredita que está chegando mais perto da resistência. Mas, na verdade, ele está caminhando direto para o coração das trevas, o centro do poder do partido. E é lá que a pergunta que tanto o atormenta, o porquê, por trás de tudo, vai ser respondida da forma mais brutal que se pode imaginar. A tal profecia do O'Brien, nos encontraremos num lugar onde não há treva, se cumpre com uma ironia cruel. Eles são pegos e levados para o Ministério do Amor. E o O'Brien estava certo, não tem escuridão lá. As luzes nunca se apagam. E é debaixo desse brilho constante que a personalidade do Winston vai ser sistematicamente desmantelada. A traição é total, absoluta. O suposto salvador, O'Brien, se revela o torturador. E ele explica, o partido não tem interesse em criar mártires. O objetivo não é matar o Winston, é curá-lo da sua loucura. Eles não querem um corpo morto, eles querem uma mente convertida. No meio de tanta dor, a pergunta que o Winston escreveu no diário dele ecoa. Eu entendo o como, não entendo o porquê. Por que essa crueldade toda? Para que essa arquitetura de controle tão elaborada? É o O'Brien, seu carrasco, que finalmente traz a clareza. Uma clareza aterrorizante. E a resposta é, talvez, a passagem mais arrepiante do livro. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Esquece qualquer justificativa sobre o bem maior. O partido não busca o poder para algum fim. O poder é o ponto final, é um fim em si mesmo. Depois de entender essa verdade nua e crua, a resistência do Winston finalmente se quebra. O processo de reeducação está quase completo. O que será que restou daquele homem que ousou escrever num diário? E aqui a jornada do Winston se completa, do abaixo grande irmão rabiscado em segredo, para a frase final do livro, amava o grande irmão. E não foi uma submissão forçada, foi uma conversão genuína. Eles não quebraram só o corpo dele, eles reconstruíram a alma. A vitória do partido é absoluta. Olha, 1984 foi escrito como um grande aviso. Mas a pergunta que não quer calar, que eco até hoje, é: onde é que a gente enxerga fragmentos da Oceania no nosso próprio mundo? Será que é na manipulação da informação, na vigilância constante, na polarização que nos faz aceitar contradições? O livro termina, mas a reflexão, essa, está só começando.